Eu gostaria de agradecer também a participação de todos vocês, disponibilizar o tempo, então, para a gente poder fazer essa discussão e aproveitar também para agradecer a participação do Pedro Veiga e do João Barbulho, da Cargill Nutron. A Cargill e o Pedro e o João são parceiros da Alta de várias outras oportunidades. Então, agradeço mais uma vez a parceria e a disponibilidade de estar aqui conosco para fazer esse webinar. Eu vou fazer uma contextualização rápida do posicionamento da Alta a respeito disso, e logo eu passo a palavra para o Pedro Veiga, que vai fazer sua participação, e depois o João Barbulho, e nós fazemos uma discussão final entre eu e o João. Então, só para dessa contextualização, deixa eu colocar aqui o ponteiro. Essa contextualização inicial a respeito do foco na desmama, é interessante que a Alta ela tem um conceito onde é uma empresa originalmente de inseminação, onde nós criamos um conceito da vaca de 4 eventos. A vaca de 4 eventos ela é uma vaca a mais eficiente dentro de uma fazenda de cria. E é exatamente essa vaca que a Alta tenta traçar soluções e ter produtos que circundam esse conceito da vaca de 4 eventos, essa vaca mais eficiente dentro de uma fazenda. O que seria essa vaca, então? É uma vaca que, dos 4 eventos principais de uma vaca de cria, essa vaca ela não repete esse evento, ou seja, ela é inseminada somente uma vez e fica gestante. Além disso, ela se torna gestante, fica prenhe, então ela não perde essa gestação, então ela somente tem uma anotação da prenhez. Quando ela tem um parto normal, e sem ocorrências também, como um aborto, como um problema de parto, ou uma mortalidade inicial. E, além disso, ela desmama um bezerro pesado e saudável. Então, assim, essa vaca é uma vaca que ela economiza recursos dentro da fazenda e, com certeza, é mais produtiva no sistema que ela se encontra. E qual é o conceito que a Alta traz? Esse conceito onde os programas e produtos que a empresa comercializa, eles estão em volta, então, desse conceito principal, que é a vaca de 4 eventos, tanto a parte de sêmen, de genética, via sêmen, via embrião, via programas como software para controlar os programas de IATF, como é o AutoIATF, programas bem estabelecidos no mercado, como o Concept Plus, que é o programa que identifica os touros de maior fertilidade, então ela indo de encontro com a parte de estabelecimento de prenhez da nossa vaca de 4 eventos. Existem programas, um programa Alta Cria Bife, que coleta informação sobre o parto e esse manejo com o recém-nascido. Além disso, nós temos o plano genético, que conversa exatamente com o tema desse webinar em questão, que seria o desmame. Então, o plano genético, eu vou mostrar para vocês, é o nosso programa de relacionamento que coleta informações a respeito do desmame das fazendas. Então, como esses 2 programas principais, além do Alta Cria, o Concept Plus e o plano genético. Quando a gente chega e tenta segregar os principais públicos-alvos, nós temos o Concept Plus,
E o programa Alto IATF, ele tem um foco específico para veterinários, prestadores de serviço, que coletam via o software essas informações de ATFs e também compartilham conosco essas informações para nós identificarmos touros de maior fertilidade. E o programa Alta Cria Bife e o plano genético tem um foco principal na fazenda, realmente. Então, a fazenda reporta dados e recebe informações privilegiadas tanto em relação à desmama quanto em relação à criação dos bezerros. Falando mais especificamente do plano genético, que é o foco principal da desmama, nós temos, só o ano passado, nós coletamos mais de 300 mil dados de desmama, foram de 187 equipes de 300 fazendas, de 14 estados, mais 2 países. É o terceiro ano que nós temos de desenvolvimento desse programa. Já coletamos de maneira acumulada mais de 1 milhão de dados de desmama de fazendas comerciais. Aqui é só para mostrar a distribuição dessas informações, igual eu comentei, são vários estados que a gente consegue ter essas informações, além de 2 países vizinhos, e a maioria dessas informações vem principalmente de Mato Grosso do Sul e do Goiás. E é só para trazer uma informação, dentre outras que nós temos a partir da coleta dessa informação. Essa aqui é muito interessante, que linka exatamente a DEP de peso ao desmame, né? DEP de peso ao desmame do pai, ou seja, do touro que foi utilizado para fazer a inseminação e gerou aquele produto no momento de desmame, e exatamente o peso desses animais no momento do desmame. Então, aqui é mostrando que, conforme aumenta a DEP de desmame, de que teria expectativa, né, na hora que vocês compram o sêmen de um determinado reprodutor, realmente, que quando aumenta essa DEP, nós temos também um aumento de peso ao desmame. Então, é só mostrando uma informação muito relevante, mostrando que realmente a DEP, que está presente no catálogo, ela se reflete, se replica de maneira muito importante no peso ao desmame dos animais. E para quem quiser fazer parte, só um recado: faça parte, então, da equipe do Plano Genético e mandando as informações de desmame até dia 1º de setembro desse ano. Então, fica um convite para vocês participarem desse projeto tão interessante, sabendo qual é o peso ao desmame, qual a sua relação de desmame, como você está frente ao restante do Brasil, e também ter acesso a um benchmark específico de peso ao desmame. Agradeço mais uma vez. E agora eu passo a palavra para o Pedro Veiga para a gente dar continuidade desse webinar. Olá, pessoal. Antes de mais nada, queria agradecer o convite para estar aqui com vocês. A Alta é uma empresa que a gente valoriza muito essa parceria. A gente tem uma conexão, uma cultura muito parecida entre as empresas. Então, para nós participar aqui de discussões junto com o time da Alta é sempre muito, muito prazeroso. Bom, pessoal, sem mais delongas aqui, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre estratégia de desmama, né, em pecuária de corte, principalmente pensando que nós estamos entrando agora no período seco do ano, e a gente sabe que o objetivo nosso sempre é fazer com que a vaca, a novilha, quando ela parir, ela esteja numa condição corporal muito boa, né, que a gente sabe muito bem, não vou chover numa olhada aqui, vocês entendem disso muito mais do que a gente, de quando a vaca pare numa boa condição corporal, a chance dela reconceber rápido é muito grande. Então, a gente precisa construir
essa condição corporal do desmame até o parto, que é o momento que a gente tem mais eficiência em colocar peso e condição corporal nessa vaca, né? Uma vez que quando a gente desmama, a gente tira o principal dreno energético que a vaca tem, que é a produção de leite. Isso dá a oportunidade da gente construir peso e score corporal da vaca, porque depois que ela pariu, aí fica muito difícil da gente poder conseguir colocar peso, né? Então a seca, obviamente, sempre será o momento mais desafiador da pecuária. A gente sabe que algumas regiões chove mais, outras chove menos. Esse ano a chuva deu uma atrasada, assim, choveu bem esse ano, né? Ainda em várias regiões ainda está chovendo, mas eu estou em Goiânia aqui agora, por exemplo, já deu uma esfriada. Então a gente sabe que quando corta a chuva, quando esfria, a qualidade do pasto cai bastante. E para o nosso rebanho de cria, a seca, considerando a realidade do Brasil Central, sempre vai ser o momento mais desafiador. Ainda mais levando em conta que muitos dos nossos clientes, os pecuaristas, eles não têm muita eficiência em se planejar do que fazer quando vier o momento de seca. Então existem algumas alternativas, algumas opções, como produção de feno. Em algumas regiões onde tem integração lavoura-pecuária é uma oportunidade. A gente tem visto crescer essa produção de feno nessas regiões. Então o feno ele aparece como uma opção no período seco do ano. Existem conceitos de silagem ou de dieta pronta, né? Isso aqui é uma planta da Cargill Uberlândia que produz uma dieta pronta. Inclusive a gente trabalhou com eles para criar uma dieta de vaca. Então é uma dieta conservada à base, obviamente, de alimentos volumosos para representar bem o que seria uma dieta de vaca pasto. Então é uma opção. O pessoal lá de Lavras, o professor Tiago Bernardes, tem feito trabalhos também nessa linha, né? De uma dieta ensilada de pronto uso. Então aqui até colocando um sistema de alto consumo que facilita. Sistema de alto consumo de feno também, seja numa escala pequena, como essa foto mostra, seja numa escala maior, de um cliente nosso que faz 2.000 fêmeas na seca, no sistema alto consumo de feno. Obviamente que a gente coloca nesses cursos separados aqui um suplemento proteico para poder atender a exigência de proteína, principalmente nesse período seco do ano, qualidade desse feno de qualidade intermediária. Só que a gente sabe que a maioria não se planeja, então não tem de fato essas estratégias alimentares do período seco do ano, né? Uma outra opção seria o resgate ou sequestro de vaca por um período curto ali, principalmente no final da seca, espera chover para o pasto acabar de sair e volta com essa vaca para o pasto, é uma opção. Para quem faz a precocinha, né, dependendo da região, o resgate ou sequestro é quase que obrigatório. Se a gente quer chegar a essa precocinha no seu peso aí de 300 quilos aos 12 a 14 meses, pensando num ganho contínuo, né, do nascimento até a estação de monta em torno de 670, 700 gramas, obviamente que no pós-desmame nós vamos precisar sequestrar. Mas o fato é que a gente precisa dar condição para essa vaca durante o período seco, para que ela mantenha a condição corporal até melhore. Então, para isso, a gente precisa utilizar de estratégias suplementares que vão dar suporte para essa vaca. Então, ureia é fundamental nesse processo. E aqui eu queria desmistificar, né, um conceito que existe ainda de que a ureia ela pode trazer transtornos reprodutivos, alteração de pH uterino, alteração de viabilidade de embrião e tudo mais. Mas pensando em Brasil Central, época seca do ano, que eu tenho pastos de baixa qualidade, nível de proteína oscilando entre 4% a 5%, eu diria que utilizar a ureia no suplemento é quase que obrigação para que a vaca, a novilha, ela consiga digerir bem o pasto. Caso contrário, ela vai perder score, vai perder peso. Então a gente tem utilizado bastante o score de fezes como indicativo, né, dessa eficiência de digestão da fibra, a gente chama de FDN, que é a fibra do capim, a fibra do pasto. Então o que a gente quer é aumentar a digestibilidade dessa fibra, consequentemente aumentar o aporte de proteína e energia, e aí com isso o animal consegue manter peso, ele consegue até ganhar e ganhar score de acordo com a categoria, de acordo com a estratégia que a gente vai utilizar, né? Então a gente vê, é muito comum a gente ver situações como essa, a vaca está magra, ela está perdendo score, embora tenha massa seca, mas quando a gente olha as fezes duras, fezes aneladas, mostrando claramente que esse animal não está conseguindo digerir o pasto, né? O pasto seco, o rumo é extremamente deficiente de nitrogênio, precisa jogar no nitrogênio dentro do sistema para que a vaca consiga digerir esse pasto e, obviamente, aumentar, como eu disse anteriormente, o aporte de proteína e energia para ela poder ganhar peso, ganhar score corporal, né?
E para isso, pessoal, para ajudar essa vaca, né, principalmente agora na entrada da seca, nessa transição que nós estamos agora, indo muito rapidamente para a seca, uma alternativa que a gente tem lançado, que a gente tem falado para poder ajudar a vaca, né, não só adequar a nutrição dela, como eu falei previamente, com um suplemento adequado para esse período, é tirar o principal dreno energético que essa vaca tem, que no caso é o leite. Então a gente tem proposto utilização da técnica da desmama antecipada. E aqui é importante a gente separar o que é desmame precoce e o que é desmame antecipado. A gente tem colocado uma linha de corte aqui como 4 meses de idade. Então, quando eu preciso tirar o bezerro do pé da vaca para ela emprenhar, caso contrário ela não emprenhe, a gente está falando de desmame precoce. Nós estamos falando de ambientes bem mais sensíveis à oferta de alimento, em ambientes que a gente chama de não equilíbrio, ou seja, a disponibilidade de matéria seca para a vaca é limitada. Então, se a gente não tirar o bezerro do pé dessa vaca, a gente vai ter problema reprodutivo grave. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Pantanal, dos campos nativos lá do sul, pastagens naturais extensivas, em que eu tenho um aporte nutricional muito baixo para a vaca, o desmame precoce ele é quase que uma necessidade, caso contrário a gente não vai conseguir emprenhar essa vaca. Uma outra condição a gente tem chamado de desmame antecipado, que é o seguinte, por que eu preciso manter, né? A pergunta que a gente se faz, será que eu preciso manter o bezerro no pé da vaca realmente até os 8 meses? Será que eu não consigo antecipar isso? Que vantagens que eu vou ter quando eu faço esse desmame antecipado? E, obviamente, quando a gente fala de desmame, né, pessoal, seja ele precoce, antecipado, tradicional, a gente tem que levar em consideração as boas práticas de desmama, para a gente poder tentar reduzir ao máximo o estresse que o animal vai passar, principalmente o bezerro. É uma fase, talvez a fase mais estressante da vida do bezerro, essa quebra dessa ligação psicológica com a mãe. Então, vai tirar ele do pé da mãe, ele vai estar inseguro, ele vai estar num ambiente novo, então existe risco imunológico, etc. Não podemos esquecer da parte sanitária, de fazer um protocolo sanitário bem feito nesse bezerro, né, a desmama, para a gente não ter risco, porque a gente está colocando o sistema imunológico desse bezerro em risco, né? Bom, em que categoria se aplica esse desmame antecipado, né, pessoal? Vaca que deu vazia na estação de monta e que eu preciso antecipar o abate dessa vaca. Talvez essa oportunidade até já tenha passado, está no limite. Então a gente fez lá o DG, diagnosticou que a vaca está vazia e ela precisa ser descartada, ela entrou no descarte. Seja uma multípara, seja uma secundípara, uma primípara, que eu não vou dar uma outra chance para ela. Quando eu tiro o bezerro do pé dela, no momento do DG, o bezerro está aí com 4, 5 meses, a gente sabe que a condição do pasto ainda está razoável, ainda está boa, então eu tirando o bezerro do pé dessa vaca que deu vazia, essa energia que até então ela estava utilizando para produzir leite para o bezerro, ela vai direcionar para ganho de peso, para condição corporal, então eu consigo antecipar o abate dessa vaca antes da estação seca propriamente dita. Porque se essa vaca entrar com o bezerro ao pé, ela estando vazia na seca, e eu desmamando esse bezerro na seca, né? Obviamente que essa vaca não vai estar em condição ainda de ser abatida corporal, de peso, de acabamento de gordura, e para que ela chegue a esse ponto de abate na seca, eu vou ter que abrir mão de uma suplementação de alto consumo, seja um semi-confinamento até o próprio confinamento, então o desembolso é muito maior. Então o desmame antecipado faz muito sentido nessa categoria. Outra categoria que faz muito sentido são as categorias mais sensíveis do rebanho de cria, e aqui a gente está falando principalmente da primípara. Então, principalmente a primípara que ela está parida e ela está prenha, né? Eu preciso ajudar essa bezerra, essa novilha, a recuperar score corporal para ela entrar no próximo parto num ótimo score corporal. Então, o desmame antecipado faz todo sentido. Para a primípara vazia, que eu quero dar uma oportunidade para ela, também é uma opção eu fazer esse desmame antecipado para que ela ganhe condição corporal o mais rápido possível. Com isso, ela esteja metabolicamente pronta para uma próxima tentativa de prenhez, né? Então, existem muitas oportunidades, então é separar o bezerro dessa categoria, dessa primípara, nesse momento de transição agora. Eu vou colocar esse bezerro num plano nutricional específico para ele, né? Então, por que a gente faz o desmame antecipado, então? Obviamente que pensando na vaca, mas precisamos pensar no bezerro também. Quando a gente olha as curvas de produção de leite, aqui é um trabalho feito aqui no Brasil, em que se tirou leite, né, de vaca Nelore. Então, a gente vê que na multípara, na média, uma produção aqui no pico em torno de 6,8 quilos de leite, na primípara em termos de 5,8. Então, a gente vê que principalmente na primípara, por volta aqui na 7ª semana pós-parto de lactação, nós estamos falando aí antes até de 2 meses, ela atingiu o pico de produção de leite, daqui para frente ela vai
diminuindo, então a primípara ela produz naturalmente menos leite, então tirar o bezerro mais cedo ajuda também o bezerro, além de ajudar a vaca, como a gente falou. Né, um medo que todo mundo tem, né? Falar, mas se eu tirar esse bezerro antes, eu vou guachar o bezerro, né? Se eu tirar o bezerro do pé da mãe, eu corro risco de guachar o bezerro. E a gente tem bastante resultados interessantes. Aqui só um exemplo de um cliente nosso na região do Pantanal, que fez esse desmame antecipado, levou os animais para o Planalto, para uma área mais alta, ganhos de peso de macho em torno de 1,1 kg, de fêmea em torno de 960 gramas, ou seja, fazendo um protocolo de desmama antecipada bem feito, a gente consegue sim garantir o desempenho da cria dos bezerros e, obviamente, garantir uma condição melhor para as vacas. Alguns riscos a gente precisa lidar, obviamente, como eu falei, né, quando a gente faz esse desmame antecipado, a gente está desafiando o sistema imunológico, e um desafio grande é a questão de coccidiose, a presença de eimeriose no ambiente, então preciso garantir água, principalmente de qualidade, para esse bezerro, porque quando eu faço desmame antecipado, eu desafio o sistema imunológico desse animal, consequentemente eu preciso dar condições para ele atravessar esse momento desafiador. Então a coccidiose é um problema, né? Aquele curso preto, né? Com presença de sangue nas fezes. Então a gente tem trabalhado, obviamente, que no desmame antecipado, que é um protocolo que a gente utiliza e um produto nosso, a gente trabalha com lazalocida, que a gente sabe que é um ionófilo que ajuda muito a reduzir a presença de ocistos de eiméria nas fezes, ou seja, diminui muito o risco, né? Se a gente compara aqui animal controle, animal tratado, a diferença ela é brutal. Então a lazalocida ela me dá uma segurança no controle da coccidiose. Obviamente que o desempenho vai depender muito da dieta que é ofertada ao bezerro, então eu vou tirar esse bezerro do pé da mãe, o que eu vou ofertar para esse bezerro, né? Eu preciso ofertar um pasto de boa qualidade. Aqui mais um trabalho mostrando o efeito do butirato de cálcio em reduzir esporozoítos de Eimeria bovis. Então veja que o controle, quando a gente trabalhou com butirato de cálcio, houve uma redução significativa da presença da Eimeria nas fezes, percentual viáveis, então está de 60 para 47, então o butirato ele também ajuda a controlar a Eimeria juntamente com a lazalocida, né? O butirato também a gente sabe que é um ácido graxo fundamental para o crescimento do rumen, do epitélio ruminal, das papilas do rumen. Então o bezerro aos 3, 4, 5 meses ainda não é um animal propriamente com rumen propriamente desenvolvido, então a presença do butirato ajuda ao desenvolvimento do epitélio ruminal, porque é a principal fonte de energia, né? Se a gente olhar o que o rumen utiliza como fonte de energia, a gente percebe claramente que o butirato ele é usado preferencialmente como fonte de energia para o crescimento do epitélio e das papilas ruminais, o que é fundamental para esse bezerro, para que possa o mais rápido possível se tornar um ruminante propriamente dito e conseguir desempenhar bem uma dieta à base de pasto e uma suplementação. Então a gente tem utilizado nesse produto nosso o butirato de cálcio. Então esse butirato de cálcio, uma parte desse butirato atua a nível de rumen, justamente para estimular o crescimento de papilas, o crescimento de epitélio ruminal. Uma parte desse butirato ele é encapsulado, então ele tem atuação diretamente no intestino, para que a gente possa ajudar o bezerro na questão do sistema imunológico a nível intestinal. Então o butirato de cálcio a gente sabe que ele atua para ajudar lá na barreira intestinal, ou seja, a manter uma boa impermeabilidade intestinal, questão do liquigante, ele atua também juntamente com o sistema imunológico. Então ele é uma fonte de energia para o crescimento ruminal. Quando atua no rumen, ele também é uma fonte de melhoria de sistema imunológico a nível intestinal. Bom, esse produto ele equivale do ponto de vista energético, se a gente pegar qual que é o valor energético do leite de uma vaca Nelore, em torno de 0,79 megacal por litro. Esse desmame antecipado a gente está utilizando 1,66, ou seja, 1 quilo desse produto equivale a 2 litros de leite. Então, se a gente pegar uma primípara, ou mesmo uma multípara aí com 3, 4 meses de parida, provavelmente ela não vai estar produzindo muito mais do que isso, né? Principalmente numa condição aí de pasto de qualidade inferior na época seca do ano. Então, a gente garante um aporte nutricional equivalente a pelo menos 2 quilos de leite. Um outro ponto importante que tem nesse produto é a presença de um pós-biótico, né? Pós-biótico é um conceito novo do ponto de vista de nutrição animal. A gente sabe que existem os pré-bióticos e os probióticos, né? O pré-biótico
normalmente é um substrato utilizado para o crescimento de bactérias benéficas no trato gastrointestinal dos animais. O probiótico é o organismo propriamente dito, seja um bacilo, seja um lactobacilo, seja uma levedura. Já o posbiótico, né, que a gente chama, são metabólicos funcionais bioativos, que são derivados de um processo fermentativo que ocorre fora do organismo, numa condição controlada, e a gente fornece esses nutrientes diretamente para o animal. O que a gente consegue obter com isso? Uma garantia de consumo, de melhor, o consumo de concentrado numa quantidade mais consistente, um aumento no crescimento ruminal e, como consequência, uma melhoria no ganho de peso quando a gente utiliza esse produto. E quando a gente olha aqui o peso, também a gente vê um incremento no peso desses animais que receberam esses produtos à base de levedura. Então, pessoal, trazendo para fatos e dados, né, com base no que a gente tem feito, a gente tem várias experiências no Brasil inteiro, e aqui a gente queria pedir para vocês, para a gente trabalhar cada vez mais junto nas regionais, nas diferentes regiões. A gente tem equipe da Altos Esparramado no Brasil inteiro, a gente tem equipe da Nutron Esparramado no Brasil inteiro. Então a gente quer fomentar, que a gente quer estimular esse trabalho conjunto. A gente tem várias experiências nesse desmame antecipado em várias regiões do Brasil. O João Barbui, que vai estar com vocês ao vivo aí, ele tem bastante experiência também acompanhando esse projeto de desmame antecipado. Aqui é só um exemplo de um trabalho que nós fizemos lá na Universidade Federal do Norte, Tocantins e Araguaína, juntamente com o professor Nilman, que a gente fez desmama antecipada em vacas paridas de fêmeas, de bezerras. Então a gente pegou animais em desmame, separamos em 2 grupos, um seria submetido ao desmame convencional e um a desmame antecipado, fornecendo 1 quilo do produto desse desmame antecipado. Então, no início, o peso inicial 10, o peso final. Então, ganho de peso, a gente saiu aqui praticamente mesmo peso. Então, o que a gente tem posicionado no mercado, quando a gente fala de desmama antecipada, com uma boa nutrição dos bezerros, um bom fornecimento, um suplemento de boa qualidade, como esse é o nosso, mais um passo de boa qualidade, a gente consegue um desempenho, no mínimo, equivalente ao do desmame tradicional. Então, eu não perco nada no bezerro, pelo contrário, posso até ganhar um pouco, mas eu tenho um ganho muito grande nas mães, uma vez que elas vão ter um ganho de peso superior, porque nós tiramos o principal dreno energético, que é a produção de leite. E, como consequência, nós vamos ter, obviamente, uma melhoria nesse desempenho reprodutivo, né? E aqui um trabalho feito pela equipe lá da USP de Pirassununga, professor Guilherme, que a gente vê claramente aqui uma melhoria muito grande na desmama antecipada, né, na primeira IATF, saindo de 44% para 60% na primeira IATF. Na segunda IATF também, saindo de 33,8% para 52%. E quando a gente pega o ganho cumulativo, saindo de 63% para 81%. Então, inclusive, o professor Guilherme Pugliese fez uma apresentação para nós na reunião nacional que nós fizemos em abril, em março, na verdade, desculpem, destacando os benefícios da desmama antecipada para a questão reprodutiva. Então, eu tenho vários benefícios, né? Como eu falei, antecipar o abate de uma vaca que já deu vazia, que eu preciso tirar do pasto, aliviar a lotação da fazenda, que é crítico, fundamental em fazenda de cria, principalmente aquelas que não estão preparadas, que não têm um planejamento muito bom para ter reserva de comida. Então, eu tentar diminuir a taxa de lotação o mais rápido possível. Eu tenho um ganho nas categorias mais sensíveis, principalmente primípara e secundípara, que eu quero que essas novilhas venham a ter um índice reprodutivo superior na próxima estação de monta, né? Então, pessoal, bem rápido, o tempo que eu tinha era de 20 minutos, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, eu fico à disposição, está aqui o meu e-mail, o João vai estar com vocês aí hoje ao vivo, infelizmente eu não vou conseguir participar, para poder posicionar os benefícios dessa prática da desmama antecipada que nós temos preconizado. E mais uma vez, pessoal, vamos estimular cada vez mais a colaboração entre as nossas equipes. Imagino que nós temos muito a ganhar com empresas, os nossos clientes também, uma vez que nutrição e reprodução estão totalmente conectados e a gente precisa aproveitar a expertise que existe complementar entre as empresas, Alta e Nutron. E a gente fica sempre à disposição e agradeço mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. Bora lá, João. Obrigado mais uma vez, a parceria. E bom contar com você aí também, João, nesse webinar. Muito obrigado, Manuel, pelo convite. Para nós da Cargill Nutron é uma honra poder compartilhar e estar passando informações para pessoas tão capacitadas e competentes como vocês aí na Alta.
E para a gente é uma enorme responsabilidade também isso. Manuel, eu vou compartilhar aqui uma complementação do que o Pedro Veiga nos passou de forma mais aplicada agora, para a turma entender quais são os principais desafios, né? E como a gente trabalhar de maneira que a gente tenha o sucesso esperado no final de tudo, né? Então, já começando aqui, pegar um pointer, apontador. Na verdade, o assunto, o tema desmama antecipado, e agora eu vou me focar como o Veiga já trouxe antecipadamente. Quando a gente vai se referir aqui em desmama antecipada, é o bezerro tirado do pé da vaca a partir de 4 meses de idade, tá? Antes de 4 meses, a gente se refere desmama precoce. Não é isso que nós vamos conversar aqui hoje, a partir de 4 meses de idade. E esse tema, eu trouxe aqui alguns recortes aí que encontrei na internet, é um tema que já vem, olha só, trabalhos publicados com o tema desde 1981, né? Então não é um tema novo, né? E se não é um tema novo, por que que a ferramenta não avançou se ela traz enormes benefícios, seja para a vaca, seja para o bezerro, ou seja, de uma maneira global para a fazenda de cria, né? E nós acreditamos que o principal gargalo estava aqui, né, no desempenho dos bezerros. E realmente, quando se testou isso lá no passado, ainda não existiam tecnologias, não existiam conhecimentos que pudessem nos deixar mais com certeza de que se eu tirar o bezerro do pé da vaca de 4 ou 5 meses, eu não vou ter problema, como o Veiga falou anteriormente, bem dito, eu não vou ter problema de gostar bezerro, né? Então, esse eu acredito que foi o ponto de insucesso lá no passado, e nós já estamos aqui há 3 anos trabalhando com a tecnologia, com a ferramenta de desmame antecipado, e é isso que eu trago hoje para vocês aqui nesse bate-papo, tá? Então, eu vou falar inicialmente do impacto de ganho de peso e na reprodução da vaca, embora o Veiga já tenha antecipado o trabalho que eu ia apresentar aqui, né? Mas é o mesmo trabalho de prenhez que vocês viram lá, que o Veiga citou, do professor Guilherme Pugliese, da USP de Pirassununga, não especificamente o Tiago Nishimura conduziu esse trabalho, foi a tese de doutorado dele. E olha que interessante, o que foi feito lá naquele trabalho? Aqui está a estação de monta 2020, ele acompanhou o score de condição corporal desde a estação de monta de 2020 até a estação de monta subsequente, que é a de 2021. E aqui que ele fez basicamente foi remover os bezerros do pé da vaca aos 5 meses num grupo experimental, e no outro grupo experimental ele manteve os bezerros no pé da vaca até os 8 meses, quando ele desmamou aos 8 meses, né? E o que aconteceu nesse trabalho é que quando ele retira os bezerros do pé da vaca aos 5 meses, faz a desmama antecipada, imediatamente essas vacas recuperam em condição de score corporal, e não tinha suplementação aqui além de sal mineral. Então foi o que o Veiga falou. Se a gente consegue, por exemplo, nós estamos em maio, né? Toque final, vaca vazia, ainda num score bom, né? E aí é muito interessante, por exemplo, pegar uma vaca parida do mês 12 ou do mês 1 ou do mês 2 e tirar o bezerro dela nesse momento, né? E aí a vaca ou levar para o abate mais precocemente, ou então você, não, a vaca está prenha, também é uma alternativa, porque você vai melhorar a condição corporal dessa vaca ao longo dessa gestação dela, que ela está na barriga dela, para que quando ela parir, ela tenha um melhor score de condição corporal, que é o que mostrou nesse trabalho aqui, né? Então, quando eu tiro o bezerro aos 5 meses, elas recuperam o score de condição corporal, e quando eu mantenho o bezerro aos 8 meses no pé da vaca, olha como que ela vem perdendo o score de condição corporal, né? Então, isso ficou claro, isso, e logicamente isso se refletiu num trabalho, por exemplo, que nós fizemos, aquele trabalho que nós fizemos em Araguaína, tirando o bezerro da vaca de forma antecipada entre 4 e 5 meses nesse trabalho específico,
trabalho a campo, essas vacas passaram a ganhar 490 gramas por dia. Quando os bezerros foram mantidos até os 8 meses, elas perderam 90 gramas, ou seja, tirando o bezerro, nós conseguimos colocar 490 gramas com sal mineral, né, e pasto de qualidade, obviamente, né, e aqui as vacas perderam peso porque estavam com o bezerro ao pé, né? Então, considerando, por exemplo, trazendo esses dados, olha que interessante isso aqui, trazendo esses dados, né? Essas vacas estavam pesando no início da desmama antecipada 397 quilos e o período que elas foram observadas foi de 82 dias após a remoção dos bezerros com 4 ou 5 meses do pé da vaca. Nesse período de 82 dias, com sal mineral e pasto de qualidade, elas recuperaram 40 quilos de peso. Se a gente considerar que um ponto de score de condição corporal equivale aproximadamente 45 quilos de peso de uma vaca, eu tô mostrando aqui nesse resultado indiretamente que removendo o bezerro do pé da vaca com 4 a 5 meses, e esse trabalho foi feito no mês de maio, essas vacas recuperaram 1 ponto de score de condição corporal num período de 90 dias aí, com pasto de qualidade de sal mineral, né? Então, esse é o benefício produtivo, a vaca recupera. Então, seja a vaca para manter em reprodução para a próxima estação de monta, ou seja a vaca que foi dado toque vazio, por exemplo, nesse mês agora de maio, e eu preciso abater essa vaca, e ela está com uma condição corporal boa, com peso bom, com gordura na carcaça, tira o bezerro e manda embora. O benefício disso em termos econômicos, é muito grande, porque você não vai ter que suplementar aquela vaca. E suplementar uma vaca é muito mais caro do que suplementar um bezerro, né, que é a nossa proposta. Então, dando sequência aqui, turma, a esse trabalho, que é o trabalho que o Veiga mostrou, e que é o mesmo trabalho daquele lá que eu mostrei, aquela curva de score de condição, evolução de score de condição corporal, conforme o manejo de desmama, seja aos 5 meses, seja aos 8 meses de idade do bezerro, né? E tem impacto, pode trazer um impacto positivo, indireto para a fazenda também? Também pode. Por que eu quero dizer aqui, né? Aqui nós fizemos aí uma simulação de uma vaca Nelore multípara parida, que eu estou considerando 500 quilos, com pasto na transição, é mais ou menos o que a gente está tendo nesse momento, com uma proteína de 8 a 9% de proteína bruta. A capacidade de gestão de uma vaca em lactação nessas condições ela é 2,3% do peso vivo, que equivale a 11,5 quilos de matéria seca de pasto dia. E aí, tentando fazer uma conversão para ver uma analogia real mais concreta, basicamente, uma vaca parida, nessas condições, ela come ao redor de 57,5 quilos de matéria natural, que seria o pasto, né? Isso já não considerando só matéria seca. Pois bem, quando eu seco essa mesma vaca, o que acontece na mesma condição? O que acontece é que a capacidade de ingestão diária da vaca ela diminui de 2,3 para 2,1, que é equivalente a 10,5 kg de matéria seca e que é equivalente a 52,5 kg de matéria natural. Então, se eu tenho 500 vacas, com uma diferença entre uma vaca em lactação aqui em cima e uma vaca seca aqui embaixo, uma diferença de 5 quilos por dia a menos de comer em 30 dias, isso equivale a 75 mil quilos de pasto, né? E fazendo a conta ao inverso agora, esses 75 mil quilos de pasto, se eu dividir pelo número de vacas inicial, uma vaca de consumo, capacidade de ingestão numa vaca seca, isso me dá quase 3 dias, ou seja, eu consigo, quando eu desmamo uma vaca, diminuir o consumo equivalente a 3 dias, ou seja, a desmama antecipada ela pode contribuir para uma reserva de até 10% dos pastos para seca. Por quê? Porque a vaca vai consumir menos pasto, porque ela secou e a capacidade de ingestão dela mudou, né? Os requerimentos e as exigências da vaca mudam quando você seca ela,
tá? Então, é benefício na vaca, na reprodução, é benefício na vaca, na condição corporal, benefício para a fazenda também. E aí eu trago o ponto mais que é dúvida e mais assim que as pessoas ficam com o pé atrás, que é o desempenho do bezerro, né? E de fato que foi por causa disso, como nós dissemos lá no início, que uma ferramenta tão potencial, de tão assim proporção muito importante considerando nutrição, reprodução, por que que não foi para frente naquele passado? E o Veiga já comentou, porque é assim também, né, turma? A gente precisa de duas coisas aqui para ter. Nós precisamos de volumoso e nós precisamos de uma suplementação que traga para esse bezerro tudo o que ele precisa num momento de estresse, porque quer queira, quer não, remover bezerros das vacas, seja aos 2 meses, seja aos 4 meses, seja aos 8 meses, ou seja aos 10 meses, vai ter estresse, porque é um momento delicado para o bezerro, né? E para a vaca também. Então, você tem que dar um suporte, e o Veiga já disse isso muito bem dito, você tem que dar um aporte de aditivos, proteína, energia para esse bezerro, de modo que ele consiga, nesse desafio, se manter bem, né, ganhando peso. É o que a gente tem observado aí ao longo. Então, eu trago vários exemplos aqui, algumas fotos, alguns dados de campo, tudo dados de campo, tá, turma? O cliente nosso lá em Paragominas, no Pará, esses bezerros. Ó, vocês veem, o pasto é importante, tá, turma? Tem que ter pasto, não é só suplementação, não. Pasto é importante, porque com 4 meses o animal ele já consome pasto, ele já tem capacidade de consumir, que é da onde ele tira os nutrientes quando ele está no pé da vaca, porque quando ele está no pé da vaca, ela também, o leite não é suficiente para suprir todas as necessidades, por exemplo, de proteína de um bezerro com 5 meses de idade. O resto ele vai tirar do pasto, né? Então, essa foto mostra 22 dias após a desmama, a qualidade dos bezerros. Vocês veem que as fotos que eu vou mostrar aqui demonstram uma saúde muito importante, um bom score de condição corporal e assim por diante, né? Aqui também, lá em Redenção, né? Esses são os bezerros desmamados mais uma vez, né? Isso foi no mês passado, lá em Redenção. Bezerros muito bem, saudáveis, sendo suplementados e também tendo oferta de pasto, que é fundamental para a estratégia dar certo. Aqui é um dado do estado de São Paulo, com o Ismael. Olha que interessante, isso é dado, tudo de dado de campo, tá? Mas nessa fazenda que o Ismael nos passou, ele tem lá macho e fêmea Nelore, dias que foi pesado com 46 dias após o desmame, tá? Tanto macho e fêmeas Angus quanto macho e fêmeas Nelore, ele dividiu o ganho de peso aqui conforme a raça e o ponderado, o GMD ponderado deu 875 gramas por dia. A média da fazenda no pé da vaca até os 8 meses é 786, tá? Então, aqui especificamente deu uma performance até melhor, mas o que a gente promete de entrega aqui na Nutron Cargill é que o bezerro que foi desmamado com 5 meses, ele vai chegar aos 8 meses, no mínimo com o mesmo peso do que se ele estivesse ao pé da vaca até os 8 meses, tá? Então, nesse trabalho específico, o Veiga já mostrou um do Pantanal que teve 1 quilo de ganho dia, mas aquilo lá nós temos que fazer uma observação aqui, que aquilo lá era bezerro que tinha saído do Pantanal e desmamado e vindo, eles estavam, assim, vamos dizer assim, passando um pouco de fome. Então, ali deve ter ocorrido até um ganho compensatório que não é 1 quilo que a gente espera, né? A gente espera ganhos aí entre 650 a 850 gramas dia. Aqui é um outro dado de um cliente nosso em Britânia, em Jussara, perdão, no Goiás, um outro ganho de 900 gramas por dia, tá? Aqui em São Miguel do Araguaia, um lote enorme em São Miguel de Araguaia, e depois eu vou compartilhar algumas experiências que nós tivemos aqui. Era um lote de 540 bezerros, é um lote, né?
Eles estavam aí há uma semana, 10 dias desmamado. Ainda a gente estava ajustando a área de coxo, sempre é um desafio maior, quanto maior. É como fazer IATF, quanto maior o lote, maior é o desafio, porque, logicamente, você tem toda uma logística, né, de suplementação. Vocês estão vendo o trator no meio dos bezerros aqui? E aqui eles estão com saco de suplemento. Aqui nós tivemos que espalhar a banda de tambor por quase 100 metros, né? E é isso que nós vamos falar no final também, que é importante, todo esse manejo é importante para o sucesso da técnica, né? Aqui, lá, então, na mesma fazenda em São Miguel, né? E aí, para finalizar, eu trago esses principais aprendizados que nós tivemos aí nos últimos 3 anos com a desmama antecipada, considerando o que deu certo, o que nós aprendemos, o que nós ajustamos e hoje a gente entende como é a solução. E eu trago os principais pontos a partir de agora. Primeiro ponto, como é que eu vou desmamar? Você vai desmamar exatamente como a fazenda desmama com 8 meses. Não vai mudar nada. Do jeito se for da forma abrupta, como na foto da direita, ou se for da forma lado a lado, como na forma da foto da esquerda, vai dar certo, não tem problema, né? Se a gente tomar cuidados, fazer a suplementação, ter pasto. Vocês vão vendo que todas as fotos que eu vou mostrar aqui, o pasto que os bezerros estão, tem pasto, tem folha, tá? Mesmo porque a gente está, né, exatamente mês de maio, essas fotos, a maioria de mês de maio, tá? Abril para maio. Então, esse é o primeiro ponto. Não mude nada na fazenda. A fazenda está acostumada de uma tal maneira, vai ser exatamente igual e nada vai mudar, tá? Outra coisa, é fundamental na estratégia a presença, a necessidade de volumoso, tá? Seja pasto, seja silagem de capim, seja feno, como disse o Veiga, e se não tiver o pasto, né? Então, a gente tem que ter o volumoso na estratégia, tá? Suplementação específica para isso, tá? Então não comprem um milho. Eu já vi muita gente falando isso em apresentação que a gente faz para aí para o Brasil. Não, meu, lá em casa não deu certo, mas o que o senhor forneceu para o bezerro? Ah, forneci milho. Não é isso que o bezerro precisa, né? Também é isso, mas não só isso, né? Então é importante que vocês busquem uma suplementação direcionada para o desafio, né? Tamanho de lote, já disse anteriormente. Isso aqui, ó, é igual IATF. Quanto maior o lote, maior o desafio, tá? Por que que aqui foi feito um lote de 540? Porque é uma fazenda que tem um sistema de pastejo rotacionado. Não é bem rotacionado, ele está sendo implementado, mas tem massa, tinha bastante massa. E ele tem dificuldade de logística. Então, foi discutido, nós achamos, bom, se existe a limitação de logística, isso tudo a gente tem que ver antes de começar, porque são os aprendizados que nós fomos tendo aí ao longo desses 3 anos, tudo isso é importante a gente planejar para que a gente consiga o resultado, o sucesso, tá? Coxo e área de coxo adequado, tá? Então, assim, faltou coxo, a gente usa muito esses coxos aqui de tambor cortado no meio, né? As bandas, aí amarra com uma cordinha simples, isso aqui já funciona muito bem, né? O importante é que a gente tenha pelo menos 30 centímetros por bezerro, porque o bezerro, a gente tem que dar, ele tem que ingerir aquela suplementação, né? E quanto menor for essa área disponível aqui para serem colocado o suplemento no coxo, o que tem acontecido quando essa área é menor? Até 25, tudo bem? Não, tudo bem. Mas às vezes a turma quer dar uma forçada, quer trabalhar com 20, quer trabalhar com 15, e aí o que a gente tem? Uma variação muito grande no ganho de pesa dentro do lote, ou seja, os extremos eles vão se alongando, né? Então, há uma variação maior. Quando a gente tem uma área de coxo correta, quando a gente tem um coxo bem distribuído no pasto, quando a gente tem a distribuição correta do produto, né? Ou seja, a frequência no mesmo horário do dia, não tem como errar. Outra preocupação que a turma tem, vai assim, não, mas será que vai comer? Cara, eu garanto para vocês que comem, tá? Porque isso daqui em 2 dias, em 1 ou 2 dias, o bezerro entende o que é aquilo lá e o produto é extremamente atrativo
e ele vai se condicionar a ser suplementado, principalmente se for colocado nas mesmas horas do dia, tá? Esse coxinha aqui, turma, isso daqui não é bom, né? Então, já tivemos essa experiência. Então, é assim, é um coxinho pequenininho, quer queira, quer não, numa banda dessa, para vocês terem uma ideia, nossa experiência, cabe aqui, tranquilo, 4 bezerros, tá? Às vezes um quinto ainda cabe, mas não dá para colocar 6 bezerros numa banda dessa. Ela tem 90 centímetros de comprimento, né? Então, é isso que é importante aqui, a gente dimensionar para que não exista variabilidade de ganho de peso é, dentro do lote. Outra coisa importante que o Veiga já adiantou, né? Desmamar antecipadamente, nós precisamos trazer o calendário, o protocolo sanitário para esses bezerros, tá? É, é assim, não pode tirar e pôr o suplemento em um passo de qualidade e achar que o bezerro não vai poder ter doença, não vai ter verme, porque olha só, é um momento propício, né, para desencadear uma verminose num bezerro. Por quê? Porque nós estamos na transição água-seca, né? Que é quando o verme tenta se alojar dentro do animal, porque no ambiente vai ficar inóspito para aquele verme, ele vem para dentro do animal nessa transição águas-secas, né? Aí você dá um impacto, um desafio para o bezerro, cai um pouco o sistema imunológico, essa verminose ela entra entre grande mesmo, né? Então, a gente precisa trazer o protocolo sanitário toda vez que a gente trabalhar, não só com a desmama antecipada, mas também com a desmama tradicional, né? E é isso aí, turma. Eu agradeço aí pela atenção. Aqui ficam os meus dados. Caso alguém tenha interesse aí de entrar em contato, nós da Cargill, da Nutron, estamos totalmente disponíveis para compartilhar experiências, dividir responsabilidades e, principalmente, levar novas ferramentas que podem otimizar ainda mais no sentido aí que o Manuel disse no começo, né? A vaca de 4 eventos, nós compactuamos com isso também, nós precisamos ter essa vaca de 4 eventos e contem conosco aí para juntos a gente poder aumentar isso cada vez mais na pecuária de cria brasileira. Obrigado, Manuel. Obrigado, turma. João, excelente. Eu vou só colocar de plano de fundo aqui para a gente poder fazer o bate-papo. João, mais uma vez, ótima apresentação, contribuição muito importante. Opa, desculpa. Contribuição muito importante, João, para a gente poder fazer essa discussão. Eu acredito que o momento é muito propício, né, para a gente falar de desmame. As técnicas de desmame, elas são fundamentais, né, para a gente poder colher o melhor resultado desse que é a colheita da safra, né, das fazendas. E sempre se atualizar, né, para fazer isso é fundamental, não porque a gente fazia 10 anos atrás, tem que se permanecer fazendo da mesma forma. E uma das coisas que me chama muita atenção, né, João, e eu vou passar depois uma pergunta que foi feita no chat, é que assim, as pessoas, normalmente as fazendas, elas têm às vezes por tradição manter uma idade fixa, né, ao longo dos anos e ao longo de todos os lotes da fazenda, né? E a gente sabe que isso não é uma regra, né? Porque cada ano é diferente, cada retiro da fazenda pode ter uma condição diferente de ano a ano, né? Pode ter apertado mais, reformou mais no ano passado, não deu certo a reforma, alguma coisa pode ter acontecido que apertou mais. E às vezes a gente ser mais flexível, utilizando estratégia com tecnologia, como essa no caso da desmama antecipada, né, João?
pode Uhum. ser de grande, pode ser positivo para aquele cenário específico daquele lote, daquele momento na fazenda. Então, É isso. assim, acho que foi ótimo vocês trazerem isso, que chama atenção para um ponto muito importante e principalmente tirar essa questão do engessamento de ter que ser sempre 8 meses e sem variação, né, João? Exatamente, Manuel. E é realmente o objetivo final é a melhoria da eficiência, sempre vai ser. Eu sempre faço um paralelo, né, guardando proporções da IATF e de uma desmama antecipada, porque a IATF ela transformou o mercado da cria no Brasil, quer queira, quer não, ela é uma baita de uma ferramenta para melhorar a eficiência, né? Mas por si só esbarra em limitações, principalmente, geralmente essa limitação é nutricional, né? E aí que Exato. entra o potencial de uma desmama antecipada, complementando talvez essa deficiência nutricional dessa vaca, para a gente conseguir melhorar a eficiência ainda mais, principalmente considerando os desafios da cria no Brasil, né? Época E seca, principalmente. exato, João, quando a gente fala houve uma pergunta aqui se é considerado só a idade ou o peso dos bezerros para determinar um desmame antecipado. É só a idade, Manuel, porque é a idade que a idade baliza melhor o momento de que o aparelho ruminal desse bezerro já se encontra quase todo desenvolvido e a partir dali ele não tem mais necessidade do leite da mãe, né? Então, a partir dos 4 meses, o rumen do animal, o intestino do animal já adquire a capacidade ruminante, né? E ele já começa a se alimentar de pasto como qualquer outro alimento. Então, nesse momento, a partir de 4 meses, a gente já tem a garantia disso daí. Se a gente faz isso com 2 meses, o aparelho ruminal, intestinal do bezerro não está pronto. E aí a estratégia é completamente diferente, o desafio é muito maior. Por isso que a E gente o que pode determina a ser idade. importante, né, João, só para tentar contribuir, como a gente faz uma estratégia, a recomendação é fazer uma estratégia por lote, né? Pensando naquele ganho daquele lote de recuperação de score das vacas posteriormente. Mas como a gente faz a estratégia por lote, é importantíssimo aquilo que o João comentou, que é a disponibilidade de suplemento e uma área para suplementação adequada, a área linear por bezerro, né? Que o João falou dos 30 centímetros. Por quê? Como a gente não faz individualmente ou por peso, ter a Uhum. área suficiente para diminuir a competição entre os animais é fundamental para não para que essa estratégia seja feita por lote e não individualmente por peso, né? Como foi a pergunta inicial. Exatamente, Manuel, porque mesmo fazendo essa área, respeitando essa área, a gente tem variabilidade de peso. Tem bezerro que ganha 1,5 kg e tem bezerro que ganha 400 gramas, né? Então, quanto mais a gente, vamos dizer assim, arrocha a área, né? Quando diminui a área ou restringe a área, maior vai ser a competição, como você disse aí, essa variação no ganho de peso, ela vai aumentar também. Mas como resposta geral, é feito por lote e não de peso individual por animal. Por lote, Uma vamos outra ter essa pergunta, preocupação. João, foi a respeito do custo de suplementação mensal desse bezerro com a estratégia que vocês têm sugerido. Porque tem girado aí no mercado ao redor, né? Só algo que depois tem que ser consultado, né? Para Sim. cada localidade. Isso, o custo é, em média, R$ 4 por dia, Perfeito. tá? Quatro Aí reais. cada um vai fazer a conta e principalmente, pessoal, uma das coisas que eu utilizo em quase todas as fazendas que a gente acompanha, a gente utiliza a desmama antecipada de forma estratégica dentro da fazenda. E, e assim, não dá hoje, é uma tecnologia
estabelecida, comprovada, e que fazer o desmame de forma geral, unificado, sem uma leitura individual da categoria, da necessidade de retomada de ganho de peso, para pensando num foco no preparativo da próxima estação, é a gente não utilizar o que tem de melhor no mercado para a gente otimizar realmente, fazer uma pecuária assim, mais tecnificada, com maior produtividade, né, João? Isso aí, Manuel. E só para a turma não ficar em dúvida, porque eu falei o custo diário, aí vai ter uma outra dúvida, com certeza, que é, mas por quanto tempo eu tenho que suplementar, né? Na nossa experiência, a gente está suplementando em média 90 dias, né? Às vezes menos, às vezes mais, vai depender da estratégia nutricional da fazenda, vai depender do destino que vai ser dado a esses bezerros. Então, aí a partir daí, mas pelo menos 60 dias para que essa suplementação garanta todo o que o bezerro precisa nesse período, saia daquele período de estresse e dali para frente ele consegue seguir por si só, né? Vamos dizer assim. Uma E pergunta adicional, João, ah, foi se você conhece algum trabalho que olhou a eficiência reprodutiva da bezerra da desmamada barriga. precoce com Aham. 4 meses. A questão, o Angelino perguntou com 4 meses, mas pelo menos pode ser desmamada antecipada, né? Desculpa, antecipada versus uma convencional com 8 meses. A Excelente eficiência pergunta. da bezerra desmamada, né? Isso. Futuramente, É. quando ela novilha. É a sequência desse trabalho aí do Guilherme Pugliese, tá? Essa sequência, ele tem esse resultado. E a bezerra que desmamou com 5 meses, comparado com a bezerra que foi desmamada aos 8, quando as ambas entraram em reprodução enquanto precoces, feito lá na USP de Pirassununga, Manuel, lá no campus. Quando elas entraram em reprodução enquanto precoces de 12 a 15 meses, a eficiência reprodutiva de ambas foi exatamente igual, tá? Então, tem esse trabalho. Eu não trouxe esse resultado porque a gente não tinha tempo para isso. Mas tem também o trabalho do Guilherme Pugliese, do grupo lá de Pirassununga. Se depois quiser fazer contato, a gente envia para vocês aí a hora que Perfeito. tiver. Não, e o grande ponto, né, pessoal, eu reforço que a desmama antecipada, ela é uma estratégia de manejo com foco na recuperação, principalmente de score para a próxima estação da vaca. A proposta, né, é sempre de ganho equalitário. É o mesmo peso ao desmame do que o desmame convencional, é a mesma eficiência reprodutiva comparada ao desmame convencional. Então, assim, o foco no bezerro, na cria que está sendo desmamada, é de uma resposta igual ao convencional. Da onde vem a Exatamente. vantagem? Exato. Exatamente no ganho adicional de peso que a vaca, a mãe, né, ela vai ser desmamada precocemente, vai ganhar mais peso e entrar melhor na próxima estação e, consequentemente, aí gira a roda, né? Em outras palavras, né, Manuel? Quem paga a conta é a vaca. É a vaca, É a vaca. exatamente. É a vaca. Pessoal, eu vou, para respeitar a programação, eu vou encerrar agora a nossa discussão. Deixa eu ver a pergunta adicional. Tem duas perguntas, e aí a gente encerra, ok, pessoal? Na nossa região do Goiás, esses animais precisam estar desmamados dentro do período das águas. Essa suplementação seria uma ração de alto consumo ou uma espécie de proteinado? A gente fixa o consumo em 1 quilo por dia. Independente de 5 a 8 meses é 1 quilo por dia, tá? Então, seria mais ou menos, não é bem isso, mas mais ou menos um equivalente a um 0,5, tá? E a outra pergunta, eu vou aproveitar e eu respondo, João. Uhum. A outra pergunta é a respeito de
se você faz uma desmama antecipada a respeito da eficiência reprodutiva desses animais, pensando dentro da mesma estação, né? O Pedro Veiga mostrou no começo aquela questão, quando você pensa na mesma estação, normalmente a gente fala da necessidade de fazer a desmama precoce, né? Antes dos 4 meses, pensando naquela questão de janela de intervalo entre partos e tudo mais. A desmama antecipada, pessoal, é uma estratégia também importante, mas com foco, igual a gente falou, no preparativo da estação seguinte. Então, são duas estratégias diferentes, onde a gente precisa avaliar qual que é a necessidade da fazenda, fazer esse diagnóstico, fazer o diagnóstico do lote a lote, né, de categoria por categoria, e se preparar para cada uma delas. O que é mais importante, e eu acho que é a mensagem, a gente já faz desmame nas fazendas há quanto tempo? Mas não necessariamente ele precisa ser feito com a mesma base de 30 anos atrás. Existe tecnologia nova, existem os pontos importantes, os pontos que determinam o sucesso, igual o João colocou. Nem todo suplemento é o mesmo suplemento, nem todo manejo é o mesmo manejo. Então, precisa se adequar a cada uma da realidade de cada uma das fazendas e, a partir desse diagnóstico, tomar a melhor decisão pautada na técnica, com foco na melhoria do resultado, na melhoria do retorno econômico da fazenda. Pessoal, gostaria mais uma vez de agradecer a disponibilidade de todos, gostaria de agradecer a participação especial aí da Cargill Nutron, a parceira nossa da Alta de muito tempo. A gente tem, igual o Pedro comentou, temos sinergias de pensamentos, de foco no cliente no aumento da rentabilidade das fazendas. Eu gostaria de agradecer, João, a sua participação. Muito obrigado a todos. Um grande abraço.